E agora, para nossa alegria e prazer, estou recebendo aqui o Elton Soares, ele que é um historiador, vai contar um pouquinho para a gente aqui sobre a história da cidade de Guarulhos, a cronologia. Lembrando a todos que o nosso colega jornalista Pedro Notaro, âncora aqui do Radar de Notícias, teve um compromisso hoje, não pôde estar aqui, mas já volta ao trabalho normalmente a partir de amanhã. Elton, boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, Guto, agradeço mais uma vez, né? Sempre que a gente vem aqui é um prazer falar com essa equipe de jornalistas, né? Porque não é só quem aparece aqui, né? Tem todo um pessoal que está trabalhando aqui nos bastidores, mas é muito agradável poder conversar sempre com vocês. E é sempre bom falar com o Elton também, porque o ser humano é assim, a gente só valoriza o que a gente conhece. O que a gente não conhece, a gente geralmente ignora ou tem medo. Então é muito bom a gente conhecer cada vez mais a história da cidade de Guarulhos para que a gente, todos nós, possamos nos tornar cidadãos melhores, especialmente a nossa juventude e as nossas crianças. Mas Elton, conta para mim aí, fala um pouquinho para a nossa audiência aqui sobre a cronologia da história da cidade de Guarulhos, porque você, inclusive, é autor de um livro que eu já li, e é legal até para a gente poder relembrar essas histórias. Legal, então vamos falar dessa cronologia de povoamento, né, Guto? Então nós tínhamos aqui, antes da chegada dos colonizadores portugueses, os indígenas Maromomi, que habitava a margem direita do rio Tietê. Depois chegam os colonizadores portugueses, aí vão trazer para cá os negros africanos para trabalhar nas lavras de ouro. Isso vai durar as lavras de ouro de 1589 até 1820. Guarulhos passa por um período assim, de estagnação econômica, com o final da mineração, e depois começam a chegar as famílias italianas. Então, o ouro foi primeiro descoberto aqui em Guarulhos. Primeira lavra de ouro do Brasil, 1589, Guarulhos, com registro. Tá vendo, pessoal, que bacana? Você sabia disso aí? Pois que a primeira lavra de ouro descoberta no Brasil foi aqui em Guarulhos? E durou séculos essa exploração econômica do ouro, que movimentou o Brasil, né? Como um todo. Quase 400 anos foi de trabalho, bacana, né? Então, aí depois nós vamos falar de Ouro Preto, aí depois nós vamos voltar a Guarulhos, porque qual é a ligação que tem, né? Essa questão lá do acidente que teve em Ouro Preto, que também está incomodando aí, né? Aí nós vamos ter a chegada das famílias italianas. Isso já por volta de 1900? 1882 já tem registro de famílias chegando e eles vão se apropriar das várzeas dos rios que nós temos em Guarulhos, né? Guarulhos tem 3 rios, o rio Tietê, o rio Baquirivu-Guaçu e o rio Cabuçu de Cima, que é o único rio guarulhense, né? Sim. Então eles vão se apropriar dessa riqueza que são as várzeas para a produção de tijolos cozidos, que é o tijolo que a gente usa em construção. Ou seja, depois do ouro, que dominou a economia, a exploração do ouro, entrou o ciclo do tijolo, vamos dizer assim. As olarias, a produção de tijolos, que inclusive esses tijolos ajudavam na construção da capital. Exatamente. Aí que a gente vai ter uma passagem interessante nessa questão, Guto, que é o seguinte: olarias sempre existiram na história colonial, mas para a produção de telhas, porque as casas eram feitas de barro. Então, eu tinha que proteger o telhado com telhado. Certo. Então, existia para a produção de telha. Com a chegada dos italianos a São Paulo, e depois vem para Guarulhos também, eles vão começar a produção do tijolo para substituir a taipa de pilão, que é uma parede de barro, né? Sim. E aí Guarulhos vai se tornar um celeiro de olarias, né? De famílias italianas. Guarulhos tem uma vantagem incrível, porque ela está, na linguagem técnica, a montante da cidade de São Paulo. Ela está acima. E a produção que tinha desses tijolos era levada pelo rio Tietê. Então era muito fácil a condução, porque você não tinha caminhões na época, nesse período, 1800 e pouco, né? Não tinha caminhões e tal. Então Guarulhos vai ser muito favorecido nesse aspecto. Uma quantidade imensa de nascentes de água, muita areia, muita argila de excelente qualidade, madeira para queimar esses tijolos, e está a montante da cidade de São Paulo. O Guarulhos foi um grande exportador, então, de tijolos. De tijolos. Aí isso durou quanto tempo, Elton, mais ou menos? Isso durou até a década de 1960, quando Guarulhos se torna uma indústria, um polo industrial, né, um ciclo industrial. Inicia um processo de industrialização da cidade. Industrialização, Mas nesse período aí de 1900 a 1960 também chegaram outros imigrantes, japoneses ou não? Aí quando você tem, aí Guto, essa pergunta é muito importante, porque chegam os italianos, mas depois começam a chegar então famílias alemãs, os libaneses chegam em 1905, japoneses chegam por volta de 1923. O primeiro registro que nós temos aqui de uma família japonesa chamada Naue Sonoda, que se estabelece ali perto do Macedo, naquela região do Adamastor, né? E aí o Guarulhos começa a se tornar uma diversidade também do ponto de vista étnico, né? Imagina quando você tinha uma colonização portuguesa, aí chegam os italianos, aí muda tudo, né? Porque o jeito de falar, o jeito de se comportar,
o tipo de comida, né? Muda tudo, né? Depois chega para os japoneses, nossa, é uma outra cultura. E eles vão dar contribuições importantíssimas aqui para a agricultura de Guarulhos, né? Sim. Vão trazer a batata, por exemplo, o tomate, né? Flores, né? Até hoje a gente tem... que eu li no seu livro. Tem essa várzea do rio Baquerivoguaçu, né? Então eles vão ocupar essa faixa. Tem um cemitério, por exemplo, você vai no cemitério de Bom Sucesso, você acha que aquele cemitério é muito antigo. Não é. É um cemitério que tem a maior quantidade de sepultamentos de pessoas japonesas, né? Então, é muito interessante essa mescla que vai acontecer na história do Guarulhos. Aí, né? Tem o processo de industrialização, que a gente, de certa forma, convive com isso até hoje, né? Essas indústrias aí, ao longo da rodovia Presidente Dutra, enfim. A industrialização, ela vai, a partir de 1940, quando estabelece a base aérea em Guarulhos, então vai atrair muita gente vindo do Nordeste para trabalhar na construção da base aérea, depois a Via Dutra em 51, e aí o polo industrial vai se estabelecer. Essas pessoas que vieram trabalhar na construção civil para fazer tijolos e tal, vão permanecer na cidade de Guarulhos e vai criar um corredor industrial em Guarulhos, que é esse corredor em torno da Via Dutra. O primeiro corredor industrial de Guarulhos era da Vila Galvão à praça, hoje, Quacentenário, né? Ao longo das estações do trem. Tem o trenzinho lá, né? Do trenzinho. E esse segundo, que é muito poderoso, que acaba transformando a cidade de Guarulhos, né? É o corredor que vai de Bom Sucesso até Itapejica. Aí você tem a chegada da Via Dutra, a base aérea, a chegada da Fernão Dias. Depois também acho que o aeroporto é mais recente, mas depois o aeroporto também acho que ajudou a consolidar de vez assim a cidade de Guarulhos, né? O aeroporto é uma coisa muito interessante, a chegada do aeroporto a Guarulhos, porque ali, eu acho que a história mais completa da aviação brasileira está no aeroporto. Porque nós tínhamos lá o Campo de Aviação, de 1932, depois, 1934, o Clube Paulista de Planadores, chega a base aérea, e em 1985 é inaugurado o aeroporto. Quer dizer, em nenhuma parte do Brasil você tem essas etapas todas, né? Uhum. E o aeroporto vai estabelecer no centro geográfico do município todo esse equipamento, e que hoje ele, de certa forma, ele está moldando a história de Guarulhos, né? Quer dizer, Guarulhos começa a perder uma característica industrial e ela passa a ser uma cidade voltada para a logística. É logística, né? Quando a gente fala logística, é logística de pessoas, logística de produção, né? Bom, e outra característica, Guto, é que o aeroporto, a cidade de Guarulhos é uma cidade receptora. Uhum. E ele escancara a cidade de Guarulhos para o mundo, né? Então, é muito interessante esse aspecto, né, da cidade também, relacionado com isso, com a cidade que tem as portas abertas para o mundo, né? Bom, a gente, de uma maneira muito breve aqui, está falando sobre essa cronologia do desenvolvimento histórico da cidade de Guarulhos, mas você como historiador, a gente conhecendo o passado, para onde nós vamos? Qual é o futuro de Guarulhos? Acho que Guarulhos... Essa história é interessante, né? Tem esses três conceitos, né, que a pessoa fala assim, a gente começa estudando a história pelo passado. Tem uma outra possibilidade, que é estudar o presente, voltar ao passado e projetar o futuro. Agora, a projeção do futuro, ela é uma hipótese, né? Ela pode não acontecer, porque as histórias são feitas por pessoas, então você pode ter grupos que são mais poderosos e eles mudaram o rumo da história, né? Uhum. Então, eu acho que Guarulhos, ela caminha para uma cidade de logística. Ela vai ser uma cidade na Grande São Paulo e ela faz parte de uma geografia mundial, né? Desde do Trópico Capricórnio, né? Que é a única cidade que o Trópico Capricórnio corta ela totalmente, né? Mas ela está inserida nessa geografia mundial. E aí, ela é também uma coisa interessante, Guto, do ponto de vista da sociologia, né? Ela é um não lugar. Ela tem lugares e não lugares. Porque pessoas que passam pela cidade de Guarulhos, ela entra no aeroporto e ela tem uma convivência tão rápida que aquilo não fixa na memória dela. Ela entra no hotel, ela conhece por dentro, né? Então, uma das tendências que a gente tem que trabalhar em Guarulhos é que essas pessoas que vêm para o não lugar, ela conhecer o lugar. Fiquem aqui um dia, dois, ficar aqui gastar aqui na cidade, né? Na cidade, acho que é um desafio para o poder público, né? Promover esse Exatamente, tipo de... Aliás, falar nisso, você também faz um trabalho em relação ao turismo. Conta um pouco pra gente aí como é que funciona isso. Eu já participei uma vez, eu fui até Paranapiacaba, numa espécie de uma excursão que vocês promoveram. Na época foi eu, a Deise e o Miguel, foi muito bom, muito bacana.
E conta pra gente, eu quero ir de novo, não para Paranapiacaba, mas de repente, achar eu sei que vocês vão para o Capitólio, vocês vão para Capitólio Ouro Preto. Ouro Preto. O pessoal falando, a minha família chegou aqui em 64, dava para escolher emprego, a Toninha Silva. Toninha, nesse tempo aí era o auge do industrial, né? Então tinha muito emprego. Tinha desemprego, mas hoje tem uma... Isso é interessante a gente falar, viu, Guto? No capitalismo sempre vai existir um negócio chamado exército de reserva de mão de obra. Só que tem hora que esse exército fica muito grande. É o caso agora, né? Agora. Só que esse processo ele se dá porque você insere muita tecnologia no processo. E aí você faz o quê? Você expulsa aquela força de trabalho que era viva e ela sai do mercado de trabalho. Agora já não consegue mais, ia para o comércio. Para o comércio não, o comércio também está chegando, essas tecnologias também está chegando a esse ponto, Toninha. Então a gente precisa muito hoje se organizar para garantir os postos de trabalho. E a Marisa, né? Falando ali pra gente, quando mudei para Guarulhos, o trem passava em frente à minha casa, no anel viário. Nossa, Passei muito no trenzinho, eita. Que legal, hein, Marisa? Mas, Elton, conta pra gente aí sobre esse seu projeto. Os passeios, turismo, então. Os passeios. Então nós temos tiver uma passeios. rede social, fala aí pro pessoal conhecer também. Pessoal, vale muito a pena, viu? Conhecer Rio de Janeiro, Angra dos Reis, eles fazem coisas bacanas aqui. A gente tem passeios locais, passeios regionais e passeios também internacionais. Então, agora nós temos um conjunto de passeios para conhecer a cidade de Guarulhos, são 2 roteiros, Guto. Um chama Caminhos do Ouro, que trata exatamente dessa questão da mineração de ouro, que começa no Brasil, mas começa em Guarulhos. E o outro chama Colinas, Serras e Águas, que a água é uma coisa muito presente na cidade de Guarulhos, né? E ele começa no Adamastor, que é o gigante de água da mitologia, e termina no Parque Estadual Serra da Cantareira, que é um núcleo maravilhoso, né? Aí a gente tem os passeios regionais, então a gente leva pessoas para conhecer o Centro Histórico de São Paulo, a gente leva pessoas para conhecer Ouro Preto, para conhecer o Quilombo do Ivaporunduva, que é uma experiência única que a gente tem aqui. A semana que vem eu vou levar um grupo para conhecer a aldeia Rio Silveira, que é uma aldeia indígena que tem em Bertioga. Que bacana, ó. Fica a sugestão aí para quem quiser fazer esse tipo de passeio turístico e mais cultural também. Vale muito a pena, eu já fui e achei muito bacana, vou novamente. Deixa eu deixar vocês o têm contato, rede social? né? Como é que faz para a pessoa Vamos se botar aí informar o mais? número do Zap, pode ser? Pode. É 99505-6325. Nós temos uma empresinha... 6325. Certo. Turismo Guarulhos. Se for lá colocar no WhatsApp também, a minha filha atende vocês todos lá. Que legal, pessoal. Quem quiser conhecer mais, vale a pena. Eu não sei se é um devaneio meu, eu às vezes circulo pela cidade, eu tenho dificuldade de saber o nome dos córregos. E me dá uma curiosidade tremenda. Qual será o nome desse córrego? Acho que fica uma sugestão aí para a prefeitura. Quem sabe nos principais córregos, colocar uma placa lá com o nome do córrego. Acho que é uma coisa simbólica, mas pode ajudar a gente a identificar melhor a cidade. E outra coisa que é muito importante também, seria muito importante, é o ensino sobre a história da cidade de Guarulhos para as crianças da 1ª à 5ª série. Isso é fundamental para que elas cresçam conhecendo um pouco mais a nossa cidade e, portanto, valorizem mais a cidade. Eu sei que também isso é uma bandeira que você defende. Mas você falava aqui, a gente mencionou brevemente, Ouro Preto, em Minas Gerais, né? Você viu que hoje, acho que o Rafa deve ter no ponto aí um vídeo. Tem aí, Rafa? Curto, 30 segundos. Hoje aconteceu uma espécie de um deslizamento de terras ali. Essa imagem ela mostra bem legal, que enfim, dá para ver a dimensão. Graças a Deus, 40 minutos antes a área foi evacuada, porque as pessoas perceberam isso, né? Não tivemos nenhuma perda de vida, mas infelizmente um patrimônio histórico aí, né? E também um recado da natureza. A gente tem assistido muitas coisas, né? Eu comentava aqui do primeiro bloco com o Virgílio, o que aconteceu em Capitólio, agora aí, algumas barragens lá em Minas Gerais da Vale estão para estourar. Né? Então, assim, fica o apelo também para a nossa sociedade, de maneira coletiva, valorizar, cuidar um pouco melhor do nosso meio ambiente, né? Mas o que você pode falar para a gente lá de Ouro Preto, como você já Vê se ele acha outra depois de Capitólio, para a gente depois falar de Capitólio, porque às vezes as pessoas estão, né, não tem muita informação. Bem, Ouro Preto, ela tem uma história meio vinculada com Guarulhos, porque ela também está numa extensão de serra, que é Mantiqueira. Que aqui a gente conhece como Cantareira, né? Sim. Mas é uma mesma extensão, tá? E a mineração em Guarulhos começa em 1589 e lá começa em 1698. Aí são 100 anos de diferença do período, são 3 gerações, né, de pessoas que mineraram em Guarulhos, em São Paulo e depois vai minerar em Ouro Preto, né? E quem vai achar o ouro em Ouro Preto são os paulistas. E aí tem a Guerra dos Emboabas, depois eles são expulsos de lá e tem que voltar. E entre um desses que
que teve que voltar foi o Amador Bueno da Veiga, que era o antigo dono da Casa da Candinha, que é a fazenda ali que cortava a Penha e vinha até Guarulhos, Mariporã. Essa característica de solo de Ouro Preto é muito interessante porque ela é uma formação que tem muito minério de ferro. Então, quando vai chovendo, o minério de ferro ele é meio fragmentado, ele não é uma rocha extensa como é em Capitólio, né? Sim. E essa característica que tem ali, choveu, a água, ela não sobe, a água só desce, né? Então, ela vai infiltrando nesses locais e aí vai desmoronando mesmo, né? A cidade de Ouro Preto, ela foi toda remexida, né? Então, quando a gente leva as pessoas lá para estudar o barroco mineiro, a gente leva uma lavra de ouro chamada Lavra do Veloso. A gente entra 700 metros dentro da terra para ver como é que foi o processo de escavação de ouro, né? Tinha muito mais ouro, é muito mais complexo do que o que ocorreu em Guarulhos. Guarulhos tinha muito ouro de lavagem e algumas técnicas de extração de ouro em rocha de quartzo, né? Mas é assim, é um patrimônio que se perdeu, esse casarão é do século XIX. Desde 2012 já tinha recurso destinado e a prefeitura não conseguia fazer a licitação. Quer dizer, é uma pena, né? Para poder fazer ali algum tipo de intervenção para restaurar, evitar esse tipo... fazer, né? Poder fazer uma prevenção para não acontecer o que aconteceu, né? Ainda bem que não tinha ninguém nesse espaço, né? E você ia fazer um paralelo com o Capitólio também, você comentou? Então, tem a imagem Você já esteve lá em Capitólio, não conseguimos achar. Várias vezes, cara. E aí, inclusive, a gente já entrou embaixo daquele local onde que desmoronou, né? Agora, Capitólio tem uma característica diferente. Lá não é minério de ferro, lá são arenitos, né? Os arenitos são rochas que se formam, são rochas sedimentares que se formam a partir de areia. Como a água são escarpas, né? A água vem de cima e ela vai entrando, e ela vai cada vez mais formando aqueles cânions. Quer dizer, o cânion ele se forma por desgaste, porque é uma rocha mole, a água vai passando nele, vai desgastando a areia, ou então ele vai fazendo os desmontes. Então aquilo é natural daquela região, né? E aí quando a gente viu aquilo, mas já tinha um alerta de 2013, né? Que alguém tinha feito, falou que aquela rocha já estava se separando e poderia acontecer um acidente. Uma tragédia. Agora, Guto, uma característica do turismo em Capitólio é que cresceu muito. Capitólio está sendo falado agora dos últimos 5 anos, né? E aí o que ocorre? Eles não têm controle, assim, um turismo predatório, não tem critério para cobrar, não tem tudo isso. Então, ali precisa de uma intervenção do Estado, da Prefeitura e dos órgãos para regulamentar. Infelizmente, isso vai acontecer depois dessa tragédia. Tenho certeza que as autoridades não vão mais permitir, vão regulamentar melhor a atuação ali. Né? As pessoas foram para se divertir, muito triste. Sim. É uma tragédia realmente. Eu não consigo nem dizer se daria para fazer diferente. Eu prefiro não julgar ninguém, mas que isso não se repita, né? Acho que não deve ter tristeza maior do que você estar num local para se divertir com a sua família e aconteceu o que aconteceu. Até os sentimentos aí, as famílias. Uma questão histórica de Capitólio, porque as pessoas vão a Capitólio, às vezes elas só se divertem lá no lago, então não sabe o que foi aquela represa, né? Aquela represa foi criada, na verdade, artificialmente. Foi criada ainda quando Juscelino Kubitschek ainda era o governador de Minas. Quer dizer, é dentro de um período da história do Brasil chamado desenvolvimentismo, que tem tudo a ver também com a história da industrialização em Guarulhos. Agora, a indústria precisa de energia. E o Lago de Furnas, ele foi feito para distribuir energia para Minas, São Paulo e Rio de Janeiro. Então, o que se formula é um imenso lago chamado Mar de Minas, mas tinha essa função. Quer dizer, Guarulhos teve o seu processo de desenvolvimento industrial também acelerado pela produção de energia elétrica do Lago de Furnas. Vocês estão assistindo aí, pessoal? Radar de Notícias, 18h40. Estamos aqui com o Elton Soares. Eu, de um determinado ponto aqui dessa entrevista, falei, acho que não é uma entrevista, é uma aula. O Elton está conduzindo aqui muito bem, passando algumas informações legais aqui para a gente sobre a história da cidade de Guarulhos, sobre outras questões nacionais. Mas você falava também, Elton, aqui aliás, aproveitar para mandar um abraço aqui para Eli Rodrigues, a Silvana, São Almeida, que estão acompanhando com a gente aí, mandaram seus comentários, dizendo que chegou em Guarulhos em 64, que, enfim, acaba vendo esse tipo de entrevista, bate uma nostalgia até, lembra de quando era criança, como é que era a cidade, e isso é bacana a gente compartilhar esses conhecimentos aqui no Radar de Notícias. Ô Elton, você comentava também sobre a questão do lixo zero. Parece que você vai ter um lançamento aí de um produto, de um livro, como é que é isso? Olha, eu juntei-me com a Celi Pereira, né, que é do movimento Lixo Zero,
E nós produzimos uma coleção de livros chamado Coleção Lixo Zero para Crianças. Então é para o ensino fundamental. São 3 livros, a princípio, que nós estamos lançando. Um chama Ser ou Não Ser Lixo Zero, eis a questão. Porque hoje na sociedade, você mostrou na imagem anterior, né, uma quantidade imensa de resíduos sendo despejados de forma inadequada, né? Isso vai impactar, Guto, de tal maneira o meio ambiente, porque nós temos os córregos, que é uma microbacia. Essa microbacia está ligada a uma bacia hidrográfica. E essa água dessa bacia hidrográfica vai chegar ao Oceano Atlântico. Então, você está aqui em Guarulhos, qualquer córrego de Guarulhos, a maioria dos córregos de Guarulhos entra para o Rio Tietê. E nós temos uma coisa que é incrível hoje, que está afetando a saúde das pessoas, é um negócio chamado microplástico, que está na cerveja, que está na água doce, que está na água do mar, que está no alimento das pessoas. Isso tem causado doenças. Só que esse lixo é jogado na cidade, ele não é jogado na praia. Então, esse primeiro livro a gente trata dessa questão. Certo. A disposição incorreta de resíduos que são jogados na rua e que vai para os córregos, vai para os rios, contamina e chega no mar. O outro chama Divina Separação, os 3 baldinhos mágicos. Então, como é que você separa o seu resíduo? Meu, é fácil. 3 baldinhos. Como se tivesse aqui esses 3 copos, resíduo reciclável, orgânico e rejeito. Se a gente separar todo o resíduo reciclável, nós diminuiríamos o impacto da economia, por exemplo, na natureza. Isso aí, pessoal, é um hábito que a gente tem que adotar. Eu, em casa mesmo, adotei, não os 3. Vou criar mais um. Vou fazer mais um. Eu já tenho do reciclável e o geral, vamos dizer assim. E o orgânico. E o orgânico. Então, eu vou aderir mais um. Vou colocar mais um lixinho lá para poder... Então, aí você tem um reciclável e o papel. Esse papel aqui é reciclável. Ele pode ser várias vezes, né, reaproveitado, né? O orgânico, que você separa resto de comida, casca de fruta, e aí você pode produzir na sua casa, a gente ensina isso no livro, como é que você pode produzir, por exemplo, adubo orgânico, como é que você pode produzir o biofertilizante para as plantas, vai diminuir. Ele é 53% que vai para o aterro sanitário. Olha aí que bacana, pessoal. Então, você tiraria 53%. E vai ter um lançamento, esse livro, como é que vai ser? Nós já fizemos um pré-lançamento, vamos lançar de novo. E tem o rejeito, que é outro baldinho, né? Que o baldinho. O rejeito é assim, é papel higiênico, fralda descartável, tudo isso que não tem ainda jeito. Serventia nesse momento. Que é 16%. Né? Então a ideia dos livros é a gente chegar a zerar os aterros sanitários. Mas se a gente mandar só 16% para o aterro sanitário, já dá já era um impacto maravilhoso. Legal, né? Bom saber sobre esses seus livros aí também. Quem quiser mais informações, chama lá no WhatsApp no 995056325, 995056325, pede para falar com o Elton lá sobre a questão do turismo, ou sobre também esses livros. O Elton tem uma série de livros lançados já, e é muito bacana porque tem sempre bons conteúdos sobre a história, sobre o meio ambiente, né? Elton, agora são 18h45, daqui a pouco a gente vai para um intervalo. Tinha uma dúvida, quem que foi Conselheiro Crispiniano, que tem o nome de um colégio aqui na cidade de Guarulhos. Sim. Conselheiro Crispiniano. Eu tenho a informação, eu vou refrescar a memória aqui, você vai me falar como é que está no seu livro, mas ele é um guarulhense que tem uma história muito interessante, né? O nome dele, de fato, é João Crispiniano Soares, né? Então, tem 2 monumentos em Guarulhos que tem o nome dele. O colégio Conselheiro, que é o Conselheiro Crispiniano, sim, né? No centro de Guarulhos, né? E aquela pracinha que tem na Rua Dom Pedro II, onde tem uma marca escura no chão, aquela praça também chama Conselheiro Crispiniano, tá? Então, João Crispiniano Soares, ele foi um guarulhense que nasceu em Guarulhos, só que ele era filho bastardo. Quer dizer, a mãe dele era uma mulher muito linda. E aí, aqueles generais antigos, né, da Guarda Nacional, gostou dela e tal, e aí acabou tendo um relacionamento. E para esconder o filho, ele alugou uma casa no centro de São Paulo. E aí pagou os melhores colégios, né, para o Conselheiro Crispiniano estudar. Ele se tornou vereador em São Paulo, foi governador de província, de várias províncias, que na época não era estado. Não era estado, né? Ele chegou, se não me engano, a ser governador do Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Assim, 3 províncias super importantes, o guarulhense. E ele pertenceu a um partido que ainda hoje existe, que é o PRP. Ele era maçom. Então ele é conselheiro, porque ele é conselheiro do Império.
Segundo consta, quando Dom Pedro se cria o Império no Brasil, tinha um conselho que era o dos conselheiros, né? Então ele era um desses conselheiros, por isso que ele é conselheiro crispiniano. Olha aí a importância dessa figura guarulhense, para a gente valorizar mais a nossa história. Aqui em Guarulhos tem a primeira casa maçônica de Guarulhos. Guarulhos tem várias casas maçônicas, né? Mas a primeira casa maçônica de Guarulhos é uma homenagem ao conselheiro crispiniano. E eu fiz um estudo agora, aqui no outro livro que nós vamos lançar com o Aldir Carleto, né? Da coleção de livros que nós estamos preparando para a prefeitura. Aquela praça que tem em frente ao conselheiro, Guto. Obrigado, Marisa. Está dizendo que está maravilhosa a entrevista. Estou falando que uma entrevista está tão leve que está parecendo uma aula, né? Tá. No conselheiro tem uma praça, que é a Praça dos Estudantes. E eu fiquei analisando, né? Analisando. Qual é a coincidência que poderia ter histórica, né? Quer dizer, aquela praça ela tem um formato, de certa forma, parecendo um triângulo. E o triângulo é o símbolo da maçonaria, né? Então eu fiz ali uma analogia. Sim. Trazendo essa questão. Mas o conselheiro é uma figura que ele se contrapõe ao Luiz Gama. O Luiz Gama tem uma rua que desce ali, vai sair no calçadão, e o Luiz Gama era do mesmo partido que ele, também era maçom. Só que o Luiz Gama, ele era contra a escravização, né? Ele lutou muito pela libertação da escravatura. E o conselheiro, pelo contrário, né? Pela posição política que ele tinha, ele era a favor da escravização. Né? Bom, que legal esse registro aqui. Eu vou ter que chamar o intervalo aí, o Virgílio Rocha já está ali chamando. Mandar um abraço aqui para Silvia, Silvana, Tereza, todos que gostaram bastante dessa entrevista. Fica o convite para uma próxima oportunidade a gente se aprofundar mais. Vou pegar o seu livro lá que eu tenho, vou ler de novo para poder refrescar a memória e trazer boas perguntas numa próxima oportunidade. Obrigado, viu, Elton? Tá, logo. Eu que agradeço. Olha, gente, muita fé na vida. Vamos continuar essa batalha, né, por uma cidade limpa, lixo zero, tá bom? Tá certo. Parabéns, Elton. Obrigado. Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco o Virgílio Rocha e a Carla Ramaciotti.